Olá, pessoal aqui do YouTube, seja do nosso Spotify, seja onde você estiver ouvindo. Este aqui é um dos vídeos da série de vídeos sobre gestão empresarial. Eu quero mostrar um pouquinho na prática alguns assuntos, mas antes disso, só falar de dados, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte filosófica dos assuntos, até porque gestão empresarial a própria gestão é uma palavra polissêmica, né? Ela é aplicável em diversos contextos e a gente vai ver a aplicação da gestão em alguns pontos do negócio. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e vamos começar aqui com a nossa apresentação. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você é o seguinte: pensa na gestão empresarial como um guarda-chuva. E esse guarda-chuva ele está aberto. Debaixo desse guarda-chuva tem diversas aplicações. Então hoje a gente vai falar sobre a gestão financeira. Esse inclusive é o primeiro vídeo dessa série de vídeos. E por que que eu trouxe primeiramente gestão financeira? Porque é um assunto que, no geral, é o que dá mais pano para manga. No geral, quando a gente conversa com empreendedores, é o assunto que mais eles têm dificuldade. Porém, a gente também teve essa dificuldade, a gente ainda está superando, né, esse assunto, então a gente tem hoje propriedade para poder falar. Então, se fosse um tempinho atrás, alguns, vamos colocar 4, 5 anos, eu fugia desse assunto como o diabo foge da cruz. Só que eu ressignifiquei, superei e estou avançando aí na minha gestão financeira, né? E então vamos falar um pouquinho desse assunto dentro do contexto da gestão empresarial, mas também em nível pessoal. Bom, a palavra gestão, como eu disse no começo do vídeo, ela tem diversas aplicações. A gestão em si, ela é uma habilidade de dar vida às coisas, de conduzir as coisas. E no meu ponto de vista, a gestão ela precisa de 4 ingredientes para funcionar, independente da aplicação dela. Primeiro ingrediente é o mindset. É necessário ter um entendimento sobre o assunto específico, senão você não tem carga informacional para os outros ingredientes, que seria, por exemplo, habilidades. Então, a própria gestão em si, ela é uma habilidade, ela é uma soft skill, principalmente a gestão financeira é uma skill, mas a habilidade em si, ela precisa de uma carga informacional para você poder conduzir aí seu modus operandi, né? Precisa de método, então, como símbolo, eu vou usar aqui uma ponte. Então, método é um lugar que você caminha, uma ponte, é um caminho que você precisa atravessar. E aí, esse método acaba sendo ali a jornada, né, que você vai passar para aquilo que você tem consciência, habilidade, poder acontecer. E por último, a tecnologia, porque principalmente quando a gente fala de empresa, hoje sem tecnologia fica muito desafiante. E esse assunto de gestão financeira precisa de tecnologia. Por que precisa? Porque a quantidade de dados é muito grande. Então, quanto mais ordem você tem, mais poder você tem para progredir, tá? Bom, e antes de tudo, a gente tem um artigo desse assunto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e eu quero, sempre que eu fizer agora os vídeos, eu vou falar sobre o blog, porque a gente tem a aplicação do inbound marketing na nossa empresa. Então, a gente começa com foco nos artigos. Então, o nosso blog no nosso site tem diversos artigos sobre diversos assuntos. E quando a gente faz vídeo, principalmente para o YouTube, mas de repente você está ouvindo esse áudio no Spotify, por exemplo, em formato de podcast, a gente também deixa o link. Por quê? A gente faz a variação de um assunto. Então, primeiro, muitas vezes nasce um artigo e depois a gente cria um vídeo para poder explicar um pouco mais, justamente porque a gente aplica, a gente pratica o inbound marketing, tá? E toda vez que você acessar o nosso blog, existe em cada artigo a nossa newsletter. Eu não sei se você lembra, isso aqui no passado foi muito mais comum, mas a gente tem a caixinha de newsletter, por quê? Porque às vezes você quer receber nossos artigos, é uma forma de você manifestar isso, tá? Então, antes de adentrar aqui na nossa
no restante da nossa apresentação, eu vou abrir aqui o artigo, tá? Esse artigo, esse primeiro artigo, porque pode ser que, dependendo da data que você está vendo o vídeo, a gente já fez outros artigos sobre gestão financeira, tá? Mas aqui a gente tem gestão financeira para iniciantes. O que que a gente fala aqui? Basicamente é o que eu vou contextualizar na apresentação, mas aqui eu falo, por exemplo, sobre o dinheiro, que a gente vai falar na apresentação, porque é importante entender qual é a função do dinheiro na nossa vida. Vou falar sobre bloqueios emocionais com o dinheiro, né? A gestão financeira nos negócios. Então, aqui, a estrutura que está aqui no blog, tem depoimentos que eu também coloco sobre esse assunto, é o que eu vou falar agora aqui na apresentação, mas só para você saber da existência, tá vendo? Então, a newsletter fica aqui no final, você pode deixar um comentário, aí você precisa se registrar, né? E todo artigo nosso a gente sempre vai ter esse post, que é um post Pix Conteúdo Borelli Academy. Por que que a gente coloca isso? Primeiro, porque uma das funções do inbound marketing é a gente poder falar sobre conteúdos que às vezes é o seu momento para ouvir. Então, é uma forma da gente também monetizar, vamos colocar dessa forma, com pessoas que aceitam a informação e falam, cara, eu quero contribuir. Então, você pode contribuir financeiramente, porque o dinheiro é bom vir também, né? Então, fica aí só para você saber por que que tem isso aqui no nosso blog. Então, vamos voltar aqui, que é o seguinte. Então, você já sabe do blog que tem o artigo e está na descrição do vídeo. Então, vamos começar a falar de cada elemento, tá? Só que focando na gestão financeira. Então, o mindset é o primeiro ponto. É preciso ter um mindset financeiro. O mindset é a configuração da sua mente relacionada a um assunto específico. Neste caso, a configuração da sua mente para o dinheiro. Quando a gente começa a entender a nossa configuração e quando a gente consegue, enfim, superar esse assunto, porque você fala o seguinte, pensa comigo, gestão financeira é um assunto velho, é um assunto que, ó, deveria já ser superado há muito tempo. Não é um assunto complexo, mas por que que ele se torna complexo? E aí, quando você vai estudar, quando você vai analisar, você fala, por que que isso acontece no meu negócio, por que que isso acontece na minha vida relacionada a esse assunto? E aí você percebe que o buraco é muito mais embaixo. Por quê? A parte financeira, que parece ser só matemática, só exatas, tem muita interferência humana. Então, o seu comportamento, os seus bloqueios emocionais, eles interferem muito no seu modus operandi. O que que seria um modus operandi? Como você lida, como que você faz as coisas na sua vida, no seu dia a dia, etc. Então, tudo começa no mindset. O que é importante a gente resgatar? Que o dinheiro, ele é um símbolo. Ele é um símbolo. Então, o dinheiro por si só, ele não é mal ou ele é ruim. Ele é um símbolo. Ele é um símbolo que já foi sal, né? O salário, a origem da palavra salário vem de sal. O sal já valia mais que ouro uma época. O dinheiro já foi cacau. Então, como símbolo, né? Quando o cacau foi descoberto, também era muito valioso. O dinheiro já foi representado pelo bacalhau, né? Então, dependendo de algumas regiões aí do mundo, se você pegar na história, você vai ver que existia símbolos, né? Na China antiga, a cédula, se eu não me engano, nasceu na China. Então, eles começaram a ver que precisavam otimizar, né, essa comercialização, que 1 quilo de sal para às vezes gramas de alguma coisa parecia que não era justo, né? Então, o dinheiro ele é um símbolo de troca. Então, eu troco serviços, produtos, né? E recebo o símbolo de volta. E aí o ciclo ele se faz. Então, os maus comportamentos estão sempre na atitude do homem, né? Não necessariamente no símbolo em si. Mas vamos lá. Uma coisa também que é importante resgatar é que na nossa história existe uma raiz da escravidão. Porque eu tô falando que o dinheiro é uma troca. Agora, imagina as pessoas que elas prestavam serviços obrigatoriamente, era uma mão de obra escrava, e ela não recebia por isso. Muitas vezes ela só recebia
o mínimo necessário para ela continuar vivo, né? E viva. Então, dependendo as nossas linhagens, a nossa história, principalmente o povo latino, né? É, a África em si, o latino em si, povos que foram escravizados, ou seja, foram obrigados a utilizar o seu corpo, o seu intelecto, obrigatoriamente a favor de uma força maior, na época, uma força opressora, e não receber por aquilo. Então, assim, existe muita injustiça nas nossas memórias coletivas. E aí o dinheiro, ele acaba tendo essa representação dessa injustiça para muitas pessoas. E é o que às vezes as pessoas se afastam, né? Ou não, ou tipo, considera que como é para alguns um símbolo negativo, acaba tipo, ó, não quero saber disso, ou então não, eu quero saber disso para fazer mais disso. Então, é um assunto de humanas, muito mais do que matemática. Esse vídeo também eu vou explorar assim pontos mais superficiais, não vou me aprofundar muito em alguns contextos, até porque eu quero que você entenda a importância da gestão financeira, mas eu quero que você entenda o que é que está por trás da grande falha da maioria das pessoas não terem comportamento com esse assunto. E eu me incluo nessa, porque eu também tive que resgatar, peraí, por que que eu lido com isso? Por que que eu tô com dificuldade nisso, né? E eu gosto muito de destacar sobre os bloqueios emocionais, principalmente os bloqueios emocionais focados no dinheiro. E eu chamo carinhosamente os bloqueios emocionais de zumbis, porque os zumbis, eles são sugadores de energia. Você pode perceber a carência do dinheiro desestabiliza energeticamente famílias, relacionamentos, estabelecimentos. Então, os bloqueios desse assunto que a pessoa carrega, se deixar que tome conta aí da sua rotina, da sua vida, tende a consumir e roubar energia. O dinheiro, ele é um símbolo energético. Porém, os zumbis, os bloqueios emocionais relacionados a esse assunto que cada um carrega, faz com que para algumas pessoas esse assunto fica mais pesado do que para outras. Então, existem sombras, muitas vezes, no ganhar dinheiro, no lidar com o que ganhar, na distribuição disso e na doação disso. Então, a gente precisa fragmentar, porque cada momento, né, existe um bloqueio emocional, existe um gap. Então, vamos pensar assim: pessoas têm dificuldade de ganhar dinheiro. Deve ter sombra de não merecimento, e se eu não quero ganhar é porque talvez eu não queira distribuir, então precisa ver todas as pontas. É, ou às vezes a pessoa até ganha, mas ela não mantém, ela dá um jeito de sumir com aquilo da vida dela, porque ela não tem uma perspectiva de progresso, então ela desfaz com o momento de vida dela, porque ela não olha para o futuro. Ou, então, assim, gente, cada pessoa tem um cenário, então é importante saber disso e também identificar isso, né? Que eu já vou falar aqui mais para frente. Aqui é algumas fotos, porque bem no começo, quando eu decidi começar a empreender, que, assim, no primeiro time, vamos colocar assim, eu digo que eu estou no segundo time. O primeiro time que eu decidi empreender, eu fiz faculdade de gestão e recursos humanos e eu lembro até hoje o momento que eu parei e falei assim, deixa eu olhar para esse assunto. Como eu disse no começo do vídeo, eu fugia de gestão financeira como o diabo foge da cruz, porque é fuga mesmo, é fuga. Eu falei, não quero olhar para ele, não quero olhar para esse assunto. Era um assunto que eu não dominava, parecia que não entrava na minha cabeça, mas era pura fuga. E o que eu acho mais assim, vamos dizer, maldoso, não maldoso, tá? Mas é tipo assim, quando você tem esses bloqueios e você está em estado de fuga e você encontra pessoas que para elas não as pessoas não consideram a sua dor. Elas não entendem que a sua dificuldade é muito maior do que só o conhecimento disponível. Então, se fosse
para você, se isso fosse um assunto que muita gente já deveria ser superado por conta de acesso à informação, significa que existe uma lacuna entre ter acesso e a prática disso. Então, é por isso que o gap, a lacuna, o BO, o caos, né, o vale da sombra da morte financeira está dentro de você. E nessa época, eu identifiquei isso, porque eu tenho uma ferramenta que eu criei bem nessa época, que eu analiso a minha vida com base na pirâmide de Maslow. Aí nasceu uma ferramenta que chama diagnóstico pessoal. Então, você passa a olhar para a sua vida de uma forma rápida, para você ver quais são os pontos que você precisa olhar. Porque existe diferença entre o que é necessário, o que eu desejo, né, e o que eu preciso. Então, quando eu identifiquei que a questão da gestão financeira era um BO, era uma lacuna, era um buraco naquele meu processo, e eu estava querendo acessar níveis superiores, e aquele era um nível básico que a gestão financeira, o dinheiro em si, ele te dá segurança. A sensação de ter dinheiro é estar seguro. Estar seguro é longevidade. Só que como você usa esse dinheiro aí é outra coisa, né? Só que não era só a questão do ganhar, era o que você fazia com aquilo que você ganhava. Porque uma coisa é ganhar dinheiro, é outro rolê, é outro departamento. Outra coisa é quando esse dinheiro vem, o que é que você faz com ele? É aí que a gestão financeira precisa acontecer. Então, se você vai fazer gestão com R$ 1, com R$ 100, com R$ 1.000, com R$ 10.000, com R$ 1 milhão, a habilidade é a mesma. Porque não é a quantidade, sim a sua maestria com aquilo. Então, quando eu identifiquei que era um gap, eu precisava encarar de frente esse assunto, eu defini naquele dia, já faz uns 4, 5 anos isso, que eu iria aprender a ponto de eu ensinar. Por quê? Porque aquilo me doía. Talvez até por ter visto tanta briga por conta de dinheiro em casa. Então, aquele assunto me consumia energeticamente de um jeito que eu queria fugir, não queria olhar para aquilo. E quando eu decidi, eu falei, eu vou olhar para esse assunto. Aí as coisas começaram a melhorar. Não vou dizer que, nossa, melhorou. Não, estou num processo, mas eu estou muito melhor daquele dia que eu decidi começar. E naquele dia que eu decidi, que eu identifiquei e que eu defini que eu iria aprender o ponto de ensinar, e hoje eu ensino sobre gestão financeira, é porque eu queria me superar. E aí a primeira coisa que eu fui fazer foi em busca de informações, lembra? Mindset. Falei, ok, vou ler livros, vou pesquisar na internet, e aí eu comecei a inserir informações na minha mente para eu poder ter um discernimento sobre esse assunto. Só que a gente encontra diversas informações. E eu falei, o que seria bom realmente neste momento? Então eu foquei em ler um livro e tentei aplicar o livro. E aí que entra também uma questão que é a seguinte: às vezes a gente tem acesso a uma informação e vê muitas pessoas se dando bem naquela informação. Aí você fala, por que eu não estou dando bem nesse contexto e outras pessoas estão? Então, cada pessoa tem uma história. Só que você precisa fazer o básico daquilo, o mínimo, saber assim, olha, o que é o arroz e feijão disso que eu tenho que fazer independente de, sei lá, investimento financeiro está lá na frente. Eu quero saber o que eu faço com o meu dinheiro hoje, né? E aí eu acabei mergulhando em conhecimento, em leituras, né? Fui tendo acesso a outros profissionais e eu fui entendendo como que eu poderia funcionar para esse assunto. E na época aconteceu algo muito legal, que foi o seminário do Harvey Eker, que é o autor do livro O Segredo das Mentes Milionárias. Era um livro que eu li na época, e naquela mesma época ele veio fazer um seminário em São Paulo, e do Milionário Mind. E assim, eu não tinha dinheiro. Eu estava estudando sobre. Então, assim, eu já estava empreendendo. Então, não estava tendo um faturamento. Mas uma coisa que eu sempre fui boa foi estudar, né? Então, como eu encarei o assunto de frente, eu falei, não, agora eu vou prestar mais atenção e vou criar algo para que eu possa me superar. E foi aí
que eu tive uma ideia. Tá, eu não tenho dinheiro, mas pessoas têm. Então, eu aprendi com o livro, inclusive, não só o livro do que é Os Segredos da Mente Milionária, mas também Quem Pensa e Enriquece sobre a energia coletiva. Em nível pessoal, naquele momento, eu não tinha, mas existia esse dinheiro disponível para alguém. E eu precisava encontrar um jeito de acessar. E eu queria tanto ir, que a ideia veio. Eu falei, na época eu tinha alguns clientes, então o que que eu fiz? Eu vi quanto que custava para ir, então eu fui resolvendo um problema por vez. Primeiro, eu precisava comprar o meu acesso, então eu foquei nisso. Aí eu vi, eu não lembro na época, mas eu vou falar um preço aqui, como se fosse, eu acho que era 1.200, alguma coisa assim, ou tipo, tinha um valor de primeiro, enfim, porque você tinha as áreas, né? Quanto mais perto do palco, mais caro, e quanto mais longe, eu falei, não, eu vou no mais barato aqui, porque eu quero estar. E assim, para quem não tem nada, tem alguma coisa, já tava valendo. E eu lembro que eu comprei, assim, eu acho que, acho que era 1.500 mais próximo, e mais afastado, dava uns 600, alguma coisa do tipo, eu não me lembro agora de cabeça. E aí, o que que eu propus? Eu montei um projetinho e eu falei assim, ó, vai ter esse evento, custa tanto. Eu quero ir, eu vou pegar as informações, vou pegar o contexto, eu vou montar um treinamento e passar para quem vai investir nessa minha ida. E aí eu mandei para vários clientes, vários da época que eu tinha, né? E assim, foi realmente um pedido, ó, investe em mim que eu vou, e quando eu voltar, eu trago informação, eu monto o que eu aprendi, né? Porque às vezes tem gente que não dá para ir, e eu lembro, gente, que assim, de um dia para o outro eu consegui. Teve um advogado que foi um cliente meu que me ajudou com valor, meu primo me ajudou com valor, meu primo, eu acho que ele deu quase praticamente metade do valor. E teve a mãe, uma cliente também que deu o valor, e eu lembro que ela falou assim: eu quero que um dia alguém faça isso pro meu filho, então eu vou ajudar. Então, assim, eu sou muito grata, inclusive, por essas pessoas, porque, tipo, era um momento que eu precisava, eu queria, então, o que eu pude fazer era, eu vou compartilhar uma ideia, e eu tive o retorno disso. E, inclusive, teve até, infelizmente, uma situação que teve uma pessoa que falou assim, eu até ia ajudar, mas eu decidi ir, vou usar o dinheiro para eu ir. Eu falei assim, meu, realmente, quando você tá no chão, nenhum, e chuta mais ainda, né? Eu falei assim, nossa, tem gente que realmente vai só Deus na causa. Mas, enfim, consegui o, o acesso, e aí eu recebi o dinheiro dessas pessoas, comprei. Só que existe uma outra fase do projeto. Fase um, comprar o acesso. Fase 2, me hospedar. Porque 3 dias, acho que foram sábado, domingo, sexta, sábado e domingo de evento, se não me engano, foi 3 dias. Então, eu precisava estar hospedada em São Paulo. E aí eu resolvi fazer uma coisa de por vez. Consegui o acesso, agora o próximo seria conseguir verba para me hospedar. E aí vai, pesquisa hotel, pesquisa preço, e aí, por ter evento, as coisas ficam mais caras. Enfim, no resumo, eu acabei tendo uma orientação da minha mãe, que eu compartilhei essa, falei assim, eu consegui, mas ela falou, tem um primo, né, de segundo, terceiro grau que mora em São Paulo, com a família dele e tal, conversa com ele. E aí eu falei assim, beleza, vou entrar em contato. Liguei, ele falou, não, pode ficar aqui, fica de boa. Eu fiz todo o trajeto, então eu fui observando o trajeto, fiquei hospedada na casa deles, dessa família. É, Aí eu até quis, eu falei assim, não, eu vou pagar. Não quiseram nem receber, então foi um dinheirinho que eu acabei usando depois para me alimentar. Então eu ia de manhã, ficava o dia inteiro no evento, voltava à noite, dormia, ia de manhã, então fiz isso assim, que foi uma época que eu sou muito grata e eu pude utilizar elementos que contribuíram para isso. Então, eu tinha que estar lá. O que o evento me mostrou? Muitas pessoas têm bloqueio com dinheiro.
não é só no ganhar, mas é no lidar. Então, é a carga energética. Então, eu falei assim, gente, 2.000 pessoas, todo mundo está com problema de dinheiro, o Brasil está com problema de dinheiro. Então, existe a fase do ganhar, que entra em marketing, que entra em vendas, que entra em CLT. Só que quando você recebe aquele dinheiro, o que é que você faz com ele? Entra planejamento, entra metas, entra objetivos. Então, assim, quando a gente separa essas coisas bonitinhas, a gente lida com isso em forma de projeto. Então, foi esse o meu start, vamos colocar assim, com esse assunto. Então, aqui, alguns dos livros que eu li são livros, assim, que são bem populares, mas te traz uma essência, porque você precisa alimentar seu mindset. Então, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele tem de o que ele fala no livro, uma única coisa sendo praticada já pode mudar muito a sua vida financeira, né? E eu posso dizer que hoje, às vezes eu ainda tenho dificuldade de praticar, até por conta de algumas outras questões, mas está sempre mapeado, eu sempre olho para aquilo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer já é praticar aquela ação independente de ter o melhor, fazer o que precisa ser feito. Então, leia o livro para ter essa informação. O Segredo da Mente Milionária ajuda você a ter outras perspectivas sobre o que é as pessoas lidando com o dinheiro, né? Então, é uma parte mais humana, é uma parte mais sentimental, inclusive, do assunto. Agora, desses dois livros, um que eu acredito que entra muito mais nessa questão da própria psicologia financeira é a Árvore do Dinheiro. Então, ele entra em alguns assuntos que vai realmente bem mais lá na raiz, e é uma parte que ele fala muito mais disso que a gente está falando, que é dinheiro é um assunto humano, né? A parte de humanas, tem exatas, mas também tem bastante humanas. Gestão financeira não tem a ver com ganhar mais dinheiro. Ganhar dinheiro, ou você vai estar CLT, ou você vai prestar um serviço, ou vai vender alguma coisa, mas é sobre a gestão do que você tem em mãos. Então, quando você recebe esse dinheiro, é o que é que você faz com ele? Então, a gestão, ela tá exatamente em você gerenciar aquilo quando vem. Porque para vir mais requer mais habilidades, outras habilidades, mas quando vem é no dia a dia daquele dinheiro que vem, que é o que você faz com ele, tá? Então, falando de habilidade, gestão financeira é uma soft skill. Soft skill é uma habilidade leve, porque a soft é a habilidade de você conduzir, como se você fosse um maestro. Skill é habilidade, soft significa leve. Então, existem, aqui principalmente na Borelli Academy, eu trabalho com 4 soft skills que são essenciais para qualquer empreendedor. As habilidades interferem no seu modus operandi, porque uma vez você tem consciência, você vai ter a habilidade para lidar com aquilo. Quanto mais você lida com aquilo no físico, mais você tem o quê? Memória celular. A verdade é que a gente só aprende realmente quando o corpo faz o movimento. Então, precisa ser feito alguns movimentos com esse assunto para você incorporar literalmente o aprendizado. E isso interfere em como você age no mundo, tá? As 4 soft skills poderosas que a gente desenvolve na Borelli Academy com os clientes que optam, né, em desenvolver essas habilidades com a gente, que é a gestão do tempo, a gestão financeira, a gestão de projetos e a gestão da rotina. Essas 4 somadas te dão um superpoder. A gente vai focar um pouquinho mais na gestão financeira. E aí, cada gestão dessa que eu mencionei, a gente tem um método próprio. O que é um método próprio? É como se eu desse o design para aquilo. Olha, para você aprender esse assunto, essa vai ser a forma Borelli Academy de você aprender, tá? Então, método significa que é a nossa forma de levar e desenvolver aquele assunto para as pessoas. Então, a gente tem um método para cada um deles. Neste caso, na gestão financeira, o método nosso chama abastança, tá? Isso aqui é uma pesquisa que eu fiz, e eu ainda estou fazendo, né? Que é como se fosse uma pesquisa para eu poder saber o momento
que alguns empreendedores estão quando entram em contato com a gente. Só que eu fiz uma masterclass outro dia sobre gestão empresarial para pequenas empresas e eu apliquei um questionário. Então, e eu coloquei algumas opções de gestão para as pessoas votarem, né? Eu queria saber o que estava em evidência, o que está na cabeça da pessoa. E adivinha quem é a campeã? Gestão financeira. Então, assim, qual a sua maior dúvida sobre gestão empresarial? Neste caso, nesse exemplo, a gestão financeira foi a que foi mais votada, com 45%. Por que que ela sempre aparece? Porque a gestão financeira é o primeiro item de gestão que precisa ser dominado no negócio. Então, como é um assunto, o tempo e o dinheiro, eles precisam ser realmente aprendidos, porque senão você sempre vai pipocar no restante. Então, é por isso que normalmente a lacuna gestão financeira sempre aparece. Por quê? Porque precisa ter uma mentalidade, precisa ter habilidade e precisa ter as outras coisas que eu vou passar aqui. Se eu fosse criar uma escala, uma escadinha, né? Por onde que eu começo a aprender gestão financeira? A minha sugestão é aprender já em nível pessoal. Então, existe aí na grade do governo, se eu não me engano, que eu não vi a grade, só ouvi falar, que vai ter gestão financeira para as crianças, né? Então, assim, onde que a gente aprende sobre dinheiro? Em casa. Então, onde que a gente deveria começar a reaprender sobre dinheiro? Em casa. Porque em nível pessoal, quando você lida com isso e quando você sabe de todos os BOs que esse assunto pode gerar na mente de futuras gerações, muitos pais teriam que aprender a ser gestores financeiros dentro de casa, porque primeiro eles estão praticando. E, gente, um alerta para quem é pai, para quem é mãe. Não discuta sobre dinheiro na frente de criança. Introduza eles na gestão, em tomadas de decisão. A criança ela precisa entender que o dinheiro ele vem, ele precisa ser planejado ali, ele vai lá para algumas coisas. Então, por muita gente não ver isso, só ver a briga, né? Porque o povo briga, parece tudo um bando de coitados animais, né? Mas, tipo, briga, não sabe racionalizar. Peraí, como que eu vou lidar com isso? Putz, está faltando dinheiro, como que a gente vai lidar com isso, né? Vamos trabalhar. Então, assim, introduzir o assunto familiar, mas sem a agressividade, porque é um assunto delicado. E é um assunto que às vezes pode ir, ó, por muito e muito tempo. Então, o primeiro passo é dentro de casa. Então, se você é pai, se você é mãe, se você é casal, aprenda sobre gestão financeira neste momento, primeiro para sua casa. E se você é empreendedor, tem que aprender primeiro em casa, tá? Segundo passo, gestão empresarial básica empresarial. Eu dividi aqui básico, intermediário e avançado. Por quê? Quando você aprende o arroz e feijão, depois você vai complementando a receita. Existe o básico nos negócios que não é feito por muitos. E eu vou falar o que é o básico para uma gestão empresarial daqui a pouco, tá? No nível intermediário, é quando você começa a introduzir questões contábeis, que daí é onde você alinha com a contabilidade da sua empresa para não, tipo, pagar depois imposto ou alguma coisa do tipo, porque você está sabendo o que que eu tenho que olhar para minha gestão financeira. Para mim, seria um terceiro passo, que seria um segundo passo no negócio. E numa gestão mais avançada, empresarial, é quando você já tem ali pelo menos um departamento financeiro, uma pessoa especialista ali só para cuidar disso. Então, imagina, você já vai avançando, mas você tem consciência sobre o assunto, tá? E o último patamar são investimentos financeiros. Por que que muita gente não investe no Brasil? Porque não tem uma educação financeira básica. E aí não sabe o que fazer com o dinheiro. E tem gente que, apesar de ter, por questões de lucro, às vezes herança, mas nem sempre ele tem gestão financeira. Então, acaba sendo aí um paradigma, né? Então, é uma habilidade que, independente se você tem ou não tem, seria necessário desenvolver para você melhorar a gestão com esse recurso aí, tá? Como que eu considero que é o básico? É o básico, mas é o básico do básico. E assim, se você não está fazendo isso, você já sabe que precisa melhorar assim o seu mindset sobre o assunto. Isso no seu negócio, tá? E na sua empresa, na sua vida pessoal também, que é
Você precisa ter habilidade de lidar com a entrada do dinheiro, registrar isso, saber seu ponto de equilíbrio, porque esse dinheiro ele entra, mas até onde eu vou, até onde a despesa vai e até onde o lucro vai, precisa enxergar essa ponte. Aí você fala, ai, mas não sei fazer isso. É conta de 2 mais 2, é soma. Então você senta sua bunda na cadeira e pensa assim, da onde vem meu dinheiro? Se você é CLT, vem do seu salário. Se você é empreendedor, vem das suas vendas. Só que, se você vende pontual ou vende com recorrência, isso é outro rolê. Isso é coisa lá do marketing. Só que na hora que esse dinheiro vem, você precisa mensurar isso. Então, independente de onde vem, a pergunta é, na hora que vem, onde você registra isso? Então, se entrou R$ 1.000, esse R$ 1.000, um exemplo, tá? Entrou R$ 1.000 e o seu ponto de equilíbrio é 500. O que que é o ponto de equilíbrio? É o limite até onde eu estou pagando conta, um exemplo. Então, se você parar e falar assim, ó, quais são as suas despesas com a empresa ou com a... Vamos dar um exemplo pessoal, assim, nível pessoal. Então, vamos imaginar que você paga aluguel, paga a escola das crianças, tem luz, internet, deu lá 1.500. Entrou 1.000, não cobre, então não atingiu o seu ponto de equilíbrio. Ainda falta 500 para poder cobrir, certo? Então você não está lucrando, está no limite, né? Então qual que é o seu ponto de equilíbrio? É só você somar todas as suas despesas fixas. Esquece variável, separa o variável depois. Não, fixo. O que que é fixo? Chorando, sorrindo, todo mês acontece. Então, chorando, sorrindo, você tem um valor que você vai ter que pagar. Essa é a sua despesa. Então, quando entra o dinheiro, você sabe até onde vai cobrir. Então, se eu tenho um custo fixo, que é meu ponto de equilíbrio de 1.500, então tem que entrar de 1.500 para cima. Porque se entrar 1.500, saiu 1.500, ficou no zero a zero. Agora, entrou R$ 2.000 e meu ponto de equilíbrio é 1.500. Quanto que eu vou ter de lucro? 500. Então, existe essa gestão aqui, esse fluxo, ele precisa ser entendido, ele precisa ser vivido, tá? Então, estou passando uma forma superficial, mas isso aqui é o básico. O que que é o básico? A entrada, a saída, o ponto de equilíbrio, para daí você saber, olha, agora eu estou lucrando, tá? Então, para melhorar isso na gestão, não basta ter mentalidade e não basta ter habilidade com o básico. Na verdade, sim, a habilidade com o básico já é uma coisa muito fantástica pelo jeito no Brasil. E assim, eu tive que aprender de um jeito que, tipo, eu tenho que facilitar. Só que o que é o método? O método é aquele design que a gente dá. Então, eu peguei alguns assuntos relacionados a dinheiro e criei uma forma de eu poder praticar isso, para que eu não possa pipocar nisso. Então, é onde entra o método. Então, o método é um caminho que você vai percorrer para aquele assunto acontecer do jeito certo, tá? No nosso caso, eu batizei a gestão financeira, essa habilidade, tá, de abastança. Aqui na Borelli Academy você tem duas formas de acessar a abastança, que é o nosso método de gestão financeira. Primeiro, a gente tem um clube skill, que é o clube de habilidades. Nesse clube, você acessa os diversos cursos de soft skills, deep skill, tem uma gama de habilidades que você vai acessando e vai fazendo. A abastança está disponível no online, tá? Então é possível comprar pelo nosso site o acesso, para você ter uma ideia. Só que existe a possibilidade de você comprar pontualmente. Então, é onde a gente faz mentoria com acompanhamento andragógico, andragogia e educação do adulto. Aí a gente tem uma carga horária específica, a gente fala da proposta e fala, ó, resolver esse assunto a gente precisa de tantas horas e o valor é tanto, tá? Então, se você tiver interesse, é só em algum lugar aqui entrar em contato com a gente, na descrição do vídeo, no site, enfim. Mas é só para explicar que algumas habilidades precisam de método, tá? Então, o que que a gente faz nesse método? A gente faz identificação dos seus bloqueios emocionais, possíveis bloqueios relacionados ao dinheiro, para você estar consciente de onde está seu calo aperta, onde seu calo aperta, onde estão os seus zumbis, né? Então, quando a gente tem consciência, a gente consegue estar melhor preparado, você está reconhecendo o inimigo, né?
A gente faz um PDCA financeiro, então eu faço junto com você, isso se fizer em acompanhamento andragógico, mas na parte do clube está gravado já dessa forma. O que é o PDCA financeiro? Eu faço o planejamento de todas as suas entradas e todas as suas saídas, fixas, variáveis, né? Tira algumas dúvidas. Então a gente vai montar um plano. Esse plano estando pronto, você vai seguir o plano do resto do ano e dos outros anos. E aí eu tenho um PDCA da abastança, que é exatamente o caminho que você vai seguir toda vez que entrar dinheiro. Então, tendo esses 3 pontos, meu, é o suficiente para você tirar do colo de uma vez por toda esse assunto da sua vida. Então, quando você pensar, eu tenho gestão financeira, meu, você tem. Porque essa habilidade precisa ser aprendida o quanto antes. Tem outros níveis. Lembra que eu falei depois que isso é o básico? Uma vez você aprende o básico, depois você vai aumentando o seu nível de dificuldade, aí pelo menos você aceita melhor. Então, o foco da abastança é a habilidade com o método. É você ter habilidade com esse assunto, mas com método. E a gente não usa Excel, a gente não usa planilha de Excel. Eu quis tirar a planilha porque eu quero que a pessoa foque na habilidade de fazer. Aí entra o método, tá? Enfim, vamos só seguir aqui. Aqui eu tenho um depoimento que foi de uma cliente. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu vou compartilhar com som, que eu acredito que dê para ouvir, senão depois vocês colocam no comentário que não deu. Essa aqui é uma cliente que ela está num processo de mentoria, chama Mentoria X. E na Mentoria X a gente tem o Clube 360, o Clube Skills e o Market Hunt. E aí no Clube Skills, aquelas 4 habilidades, ela está dentro desse programa. E aí ela desenvolveu a bastância. No caso, essa cliente, ela não tinha gestão financeira nenhuma. Então, assim, sabe aquele pensamento solto que parecia que não dava liga, né? E aí ela já passou e ela está praticando, e aí, como ela está em um acompanhamento andragógico, eu vou monitorando. Observa a fala dela em relação a esse assunto. Priscila, como foi para você fazer a gestão financeira, que é o nosso método da abastança? Vida, assim, adiantou minha vida em, sei lá, nossa, me deu clareza e é mágica. Eu sinto como se fosse mágica. Eu preciso mágica. Precisa ter gestão, precisa sentar e fazer. Tá sendo maravilhoso, porque é só, parece que é uma mágica. É só ir lá e fazer. Tirou do colo, tirou do colo. Tirou do... Priscila. Pronto. Então, observa que esse depoimento é o seguinte: quando você pratica o mínimo necessário para você ir para a ação com o método, você incorpora aquilo. Quando você incorpora, você tem memória celular. A partir do momento que você tem memória celular, você acaba desenvolvendo o que é chamado de metanoia, que é a mudança do mindset, ou seja, o que é teoria passou a ser praticado. Então, tem que um aumento da consciência. Então, essa expressão que ela usa, nossa, é mágica, é porque em algum momento ela achou que seria impossível fazer isso. Ela falou, não, hoje eu só faço. Então, assim, esse só fazer significa, meu, eu tenho o conceito, eu tenho o método, eu pratico. E aí eu colho os benefícios daquilo. Então, o lidar com o dinheiro que se ganha é muito importante. O ter mais dinheiro é outro rolê, é outro momento, porque é como se fossem pecinhas de quebra-cabeça que você vai encaixando. Então, a gestão, ela é aplicável a diversas pecinhas. Então, é importante dominar as principais. E, na minha opinião, o tempo e o dinheiro são as 2 habilidades, soft skills, que todo empreendedor tem que desenvolver. Então, eu falo isso porque mudou, né, a minha história e hoje eu consigo contribuir com várias pessoas. Então, lembra quando eu falei que eu ia aprender ao ponto de eu ensinar? Tá aqui, tá? Só que aonde eu vou é o básico para ser o necessário. Existem outros níveis, e aí entram outros profissionais.
porque muitas vezes são coisas mais complexas, já não é mais, fugiu da minha alçada. Então, eu vi a necessidade de ensinar o básico da forma com a qual eu enxergo aquilo, por isso, entre os métodos específicos de cada profissional, para que algumas pessoas pudessem se livrar daquele peso e pudessem avançar em outros níveis. É por isso que a gente desenvolve algumas habilidades, tá? Mas se você, por exemplo, é um consultor financeiro, ou se você é algum outro um profissional da área de finanças, na verdade, os nossos trabalhos se completam, só simplesmente libera a pessoa para ir para os próximos níveis, né? Eu digo que assim, eu sou a pré-escola ali daquela habilidade, porque uma vez você aprende o básico, tem trocentas outras coisas nesse mesmo assunto que precisa ser aprendido, né? E aí, por fim, a gente traz a tecnologia. Por quê? No nosso caso, a gente tem três frentes, né? A gente tem um programa de mentalidade, de habilidade, e aí a gente tem uma solução que é focado na gestão de mercado, que é o Market Hunt. Esse assunto, a gente tem clientes que são usuários do Market Hunt, mas nem sempre eles têm habilidade. E eu sinto a diferença. Por quê? Porque uma coisa é você colocar algo só pelo fato de você alimentar, ele já está organizado, não dá erro. Mas existe uma forma de pensamento. Por isso que a questão do mindset e todos esses pontos que eu mencionei são importantes, porque você condensa aquela informação e aí você ganha velocidade. Então, no Market Hunt, eu vou mostrar como que a gente faz a gestão financeira por lá, mas aí a gestão financeira nos negócios já envolve outros elementos. Então, o que eu mostrei que o básico seria esses pontos aqui, né? Entrada, saída, ponto de equilíbrio e lucro líquido. Quando a gente fala dos negócios, já aumenta mais elementos. Então, eu tenho que definir meta, eu tenho que saber de qual solução está vindo as entradas, de qual cliente está vendo aquele dinheiro, fazer o que precisa ser feito, ter um plano de investimento, saber para onde vai meu dinheiro. Então, tem que ter uma gestão de fornecedores. E aí, com base na onde eu quero chegar e aonde eu estou, é o que nasce o indicador Kaizen. Fala, olha, nesse ano fiscal, a sua empresa tem que faturar X. Você faturou Y. A diferença de um outro é a melhoria que você tem que fazer, que daí é onde entra o marketing. Então, a gestão financeira está conectada com o marketing. Por isso que no nosso caso, o nosso sistema ele já mostra isso, tá? Então, eu vou mostrar o sistema, mas em relação ao slide, esse aqui foi o último. E só para lembrar que se você quer aprender de uma vez por todas, mas eu falo assim, ó, tira do colo esse assunto, fala comigo que a gente resolve. Tipo, não, ou resolve o seu dinheiro de volta. Eu duvido que o que eu ensinar você não vai aprender. Por quê? Porque eu sei o que estou fazendo. Eu já desenvolvi outras pessoas nesse assunto. É só tirar do colo. Então, não foge mais, supera. Supera a ponto de falar assim, meu, vou resolver essa peça aqui, acabou, vou ter agora outros problemas e eu vou para o próximo. E a gestão financeira, ela impacta em todos os outros pontos no negócio, em todos os pontos da vida. Então, não adianta só focar em ter mais, se quando vem, você não tem a gestão. O ter mais, principalmente para quem é empreendedor, meu, é marketing, é gestão de mercado, tá? Mas, quando vem, você tem que aprender o que que eu faço com aquilo que vem. Enfim, então, como que a gente trabalha aqui no Marketing Hunt, que é o nosso sistema de gestão, e por que que eu tô falando do Marketing Hunt? Isso aqui é o do Showroom, tá? Os dados que estão aqui não são reais, são dados de simulação. Então, quando você entra no Market Hunt, para ter uma ideia, a gente tem aqui o dashboard, que é o seguinte, esses números aqui, eles não são, como eu disse, reais, porque é tipo um simulador que a gente faz, mas existe aqui de meta, ou seja, quanto que eu tenho que faturar? Então, como que a gente vê os negócios? Cada ano é um campeonato. Então, eu tenho que definir quanto que eu tenho que faturar nesse campeonato. Então, como que eu defino isso? A meta ela é definida com base no seu nível empresarial. Então, por exemplo, o MEI. O MEI, ele tem um faturamento de até, se eu não me engano, 130 mil a partir de agora, no ano.
Não quer dizer que você vai faturar isso, mas é um lugar para você ir. Então, qual que é a sua meta no ano? 130 mil, por exemplo. E aí, a gestão financeira do que vai acontecendo, ele vai te dando o que você faturou até agora. Ah, então vamos pensar que chegou o final do ano, de 130 que você poderia faturar, você faturou 50 mil no ano. Então, existe uma lacuna entre até onde você pode chegar e até onde você chegou. Essa lacuna é o marketing. Se você não enxerga essa lacuna durante, e aí esse campeonato ele não pode ser medido uma única vez, ele é medido mensalmente. Então, você tem que analisar cada mês para você ir melhorando o seu movimento para ir alcançar aquele número. Então, a meta financeira lá entra na gestão empresarial, a meta Kaizen, então é a lacuna, então se tipo, se aqui tiver 50% de Kaizen, significa que eu tenho que ainda melhorar 50% de performance, né? Lucratividade, a minha empresa é lucrativa ou não? Então, são alguns indicadores que fazem parte da gestão financeira. A parte empresarial, ela requer que você, para você ter uma gestão financeira eficiente, que você faça gestão dos seus fornecedores, porque para onde vai o seu dinheiro? O dinheiro ele vai para fornecedores. Claro que eu estou mostrando aqui aleatoriamente, mas quando o cliente ele entra, ele passa a entender o conceito para poder medir, né? Então, fazer a gestão de fornecedores é o que você menciona para onde está indo o meu dinheiro, né? Então, quando o cliente ele entra, o marketing, a primeira coisa que ele vai definir é uma meta. Então, por exemplo, a meta do MEI. Se você pode faturar 130 mil no ano, é só fazer 130 dividido por 12, o que dá em média aqui uns 10.800, mas vamos colocar 10 mil, tá? Um exemplo, 10 mil. E aí o sistema ele já vai te dar umas calibragens, ó. De meta diária teria que vender algo, então em torno de R$ 333. Para que esses parâmetros aqui? Para você ter possibilidade de tipo, meu, tem uma solução que hoje pode ter uma saída diária. Isso faz a gente pensar sobre, né? Então, quando você tem dados, você vai ter direção. E aí, essa aqui é a parte da gestão financeira que é controlada automaticamente na gestão financeira, e aqui depois ele vai mostrando visualmente como que está o seu progresso. Então, quando eu entro no sistema, eu preciso calibrar ele. Então, eu falo, ó, a meta é 10 mil por mês. Beleza. Então, você tem várias coisas que precisam ser feitas. Só que quando o dinheiro entra, você vai praticar gestão financeira básica. Então, aqui no sistema você vai falar assim, ó, meu dinheiro ele veio de onde? Tem de onde que vem esse dinheiro? Aí eu coloquei aqui, por exemplo, cliente 1. Aí estaria o nome do cliente, ó, esse dinheiro veio desse cliente. Tá, mas de qual solução veio? De tal solução. E aqui alguma observação. Então, o sistema, a tecnologia ajuda a gente a errar menos na gestão. Então, eu faço a trava entre ó, da onde vem meu dinheiro, de que solução, né, que proporcionou isso, que daí você cadastra a solução, né, que forma de pagamento que foi, né, então, foi cartão de crédito, e foi em 2 vezes que eu vou receber esse dinheiro, e vai ser aqui R$ 1.000, um exemplo. E aí você fala, vou receber esse dinheiro, não recebi. Então, com tecnologia, a gente consegue planejar recebimento, você consegue ter um panorama. E aí as datas, vamos imaginar você falar, todo dia 10, por exemplo, aqui é alguma observação, né? Por que a gente faz observação? Porque às vezes a pessoa precisa deixar registrado mais coisas sobre aquele assunto. Então, campo de observação. Então, quando você lança, aqui você tem, por exemplo, 2 parcelas de R$ 1.000, que vai dar R$ 2.000. Então, no caso, ele já coloca aqui a data que vai ser pago, então ele já cria aqui no futuro, né? E tá a receber. Quando eu recebo, eu entro naquela informação e aviso para o sistema que eu recebi. E aí eu posso até mudar, olha, estava previsto dia 10, mas recebi dia 12, tá tudo bem, às vezes você não vai cobrar juro, alguma coisa do tipo. E a saída é a mesma coisa. A saída é, ok, para onde que vai esse dinheiro? Ah, esse dinheiro vai para tal fornecedor. Qual vai ser a forma de pagamento? Um exemplo. Ah, eu vou pagar R$ 2.000 para essa pessoa. R$ 2.000,
E hoje, vamos imaginar que você ainda vai pagar, porque você pode planejar, vou pagar dia 19. E aí ele coloca como planejamento que, ó, dia 19 vai ter uma saída lá daquele valor que você mencionou. Quando você pratica esse básico, no caso aqui no sistema, o resto é tudo com o sistema. E aí ele fala de onde, da onde você está recebendo dinheiro, para onde está indo os seus pagamentos, você consegue ver o que você pagou de fato, né? Ele dá uma análise financeira do que é previsto, do que é real, né? Ele dá um gráficozinho aqui. Ele dá um resumo, muitas vezes, da informação, porque tá no resumo, quanto que eu recebi por mês e quanto que eu vou receber. E aí a gente tem mais dados. Esse formato aqui é um modelo nosso de teste, né? A gente está numa revisão mais atualizada com novos recursos. Mas o que que eu estou querendo mostrar? Que a gestão financeira, para ela ser eficiente nos negócios, ela tem que estar amarrada com a meta, com o fornecedor, com a sua solução e com os seus clientes. Se você não tem esse encontro de dados, a gestão financeira que você está fazendo no seu negócio não vai te mostrar qual a solução que está dando mais entrada, quais os dias está sendo melhor de venda, como que está sendo o tempo entre venda e pagamento. Então, com tecnologia, a gente consegue otimizar dados, né? Então, é isso que a gente faz no Martirante em relação ao assunto de gestão financeira. Só que eu vou voltar aqui para resgatar o seguinte: gestão em software te dá velocidade, te dá ordem. Só que se você não tiver o conceito, se você não tiver a mentalidade, são coisas que se somam, tá? Então é isso que eu tô querendo mostrar aqui. Mindset, mais habilidade, mais método, mais tecnologia é tirar do colo esse assunto. Então, não basta apenas ter a tecnologia, você tem que ter esse combo para você literalmente tirar esse assunto do colo. Então, isso se aplica ao tempo, ao dinheiro, a todos os outros tipos de gestão que eu vou compartilhando nos próximos vídeos, tá? Então, se você quiser falar comigo para desenvolver a habilidade da abastança e até para conhecer o software do Market Hunt, que é o nosso principal produto hoje, é só entrar em contato. Em algum lugar aqui vai estar o nosso contato e falar com a gente, tá? De qualquer forma, só para finalizar, gestão empresarial é o guarda-chuva. E hoje eu falei um pouco mais desse assunto gestão financeira de uma forma macro, tá? Então, até o próximo vídeo. Espero que, se você tenha gostado, se você assistiu até aqui, deixa comentário. Para a gente é muito importante. Então, curte, compartilhe para quem precisa ouvir sobre isso, mas deixe seu comentário aqui. Então, até mais.